Olá, tudo bem com você? Que bom que você se dispôs a ouvir um pouquinho mais da palavra de Deus. E é muito bom esse momento de falar com você, de estudar a Bíblia, de encontrar respostas, né? A Bíblia tem respostas para muitas inquietações. A Bíblia, a palavra de Deus, traz sempre esperança para aquele que está sem esperança. Respostas lindas e claras da palavra de Deus. E hoje eu quero tratar um tema para mim muito importante. É o tema da liberdade que Deus nos deu. Você já ouviu alguém dizer que Deus predestina pessoas para a salvação e pessoas para a perdição? Eu não sei o que você pensa sobre o assunto, e eu vou apresentar para você o que a palavra de Deus apresenta sobre o assunto. Em Deus escolher um grupo de pessoas para serem salvos e escolher outro grupo de pessoas para se perderem. O que é que faz com que Deus defina quem vai ser salvar ou quem vai se perder? Seria só o gosto de Deus? Aquele é mais bonito, vai se salvar, aquele é mais feio, vai se perder. Aquele lá não cai para o céu, mas eu predestinei ele para a salvação, ele tem que ir de qualquer jeito. Qual é o critério que Deus usa? O que a Bíblia diz sobre este assunto? Eu quero dizer que respeito a maneira das pessoas pensar, mas eu vou apresentar para você o que a Bíblia diz sobre o assunto, de uma forma simples, tá bom? Assim como a palavra de Deus é. Para isso vamos estudar sobre a orientação de Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos aprender sobre esse tema. É muito importante, então nos ajude a entender. Nos revele nesse momento a Tua palavra. Faça com que as pessoas, os Teus filhinhos e filhinhas queridas que ouvem a Tua palavra nesse momento, entendam, compreendam e pratiquem para andar na Tua presença. Abençoe suas vidas, encha-nos com a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá. Vamos começar esse tema, vamos mergulhar aqui na palavra de Deus. E nós vamos começar com o livro de Efésios. Vamos começar com Paulo, Efésios, capítulo 1. Está aqui a palavra de Deus, Efésios, capítulo 1, verso 3 até o verso 5. Diz então assim a palavra de Deus: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Veja, a palavra de Deus nos diz aqui que todos os seres humanos foram escolhidos em Jesus para serem salvos. Quando entrou o pecado, toda a raça humana se perdeu, então Jesus Cristo se manifesta para salvar todos os seres humanos. No entanto, nem todos os seres humanos receberão a vida eterna, nem todos os seres humanos serão salvos. E a pergunta é, será que Deus conhece quem vai se salvar e quem vai se perder? Será que Deus sabe quem lá no futuro, quando Jesus voltar, vai estar pronto para a eternidade e quem não vai estar? Aqui no livro de 1 João, no capítulo 3 e o verso 20, a palavra de Deus nos responde assim: Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Querido, claro que Deus sabe. Deus sabe quem vai se salvar e quem vai se perder. Você já imaginou você saber isso? Quem vai se salvar da sua família e quem vai se perder? O dia que vai morrer um filho, um pai, uma mãe? Como seria para você saber disso? Então, Deus sabe quem vai se salvar e quem vai se perder, porque Ele é Deus. Se você tira esse tipo de conhecimento de Deus, você desfaz a ideia de Deus. Deus conhece todas as coisas, mas veja uma coisa. Esse conhecimento que Deus tem do futuro de quem vai se salvar e quem vai se perder não restringe de maneira nenhuma, de forma nenhuma, a liberdade que Deus colocou no coração do ser humano de escolher entre o caminho da salvação, o caminho da vida ou o caminho da perdição, o caminho de continuar na vida da morte. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Em Mateus 5,45 ele diz que faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vira chuva sobre justos e injustos. Em Mateus 24,14 ele diz que o evangelho deve ser pregado a toda a criatura, todos, sem distinção. Em Mateus 11,28 Jesus disse: Vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Quando você vai em Atos capítulo 10, o verso 34 e o verso 35, Pedro declara ali, quando se encontrou com Cornélio, ele teve a mesma manifestação do Espírito Santo que ele, os apóstolos tiveram. Ele diz: bom, agora eu reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, muito pelo contrário, aquele que faz o que lhe é justo, lhe é aceitável. Paulo também afirma que aquele que é salvo, ele é salvo por escolher Jesus, por tomar a decisão ao lado de Jesus. E Pedro afirma, e Paulo aqui afirma no livro de 2 Timóteo, qual é a vontade de Deus com relação a essa questão da salvação. Aqui em 1 Timóteo nós encontramos Paulo afirmando qual é a vontade de Deus com relação aos seres humanos. 1 Timóteo capítulo 2, verso 3 e verso 4, diz assim a palavra de Deus: isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Veja, Paulo está afirmando que o desejo de Deus é que todos os seres humanos sejam salvos, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Bom, deixa eu falar com você aqui, você que é mãe, você que é pai. Eu sou pai, tenho 2 filhos, eu não tenho condição de escolher qual vai se salvar, qual vai se perder, porque eu os amo demais e para mim os 2 têm que se salvar. Agora vamos fazer de conta que você tem 4 filhos, você aí que está me ouvindo, 4 filhos, tá bom? E você é o progenitor, e você tem a autoridade de definir quem vai se salvar e quem vai se perder, quem vai viver mais e quem vai morrer primeiro. Você tem condições de fazer isso olhando para os seus filhos? Dizer assim, bom, o Antônio e a Maria vão morrer e o José e o Pedro vão continuar vivendo. Você tem condições de fazer isso? Claro que não, sabe por quê? Porque nós amamos os nossos filhos. E olha que o nosso amor é egoísta, o nosso amor ele é fraco, ele é falho. Imagina o amor de Deus que é puro. Como é que Deus poderia definir alguém para se salvar e alguém para se perder, alguém para ter vida eterna e alguém para morrer? Você não acha que é muito pesado atribuir isso a Deus? Não seria injustiça da parte de Deus? Um Deus que diz que é amor, escolher pessoas para ser salvas e pessoas para se perder? Não seria mais fácil Ele dar a mim e você a liberdade de escolher entre ser salvos e se perder? Não é verdade? Paulo afirma aqui que Deus quer que todos sejam salvos, e Pedro confirma isso, quando ele diz que o Senhor não retarda a sua promessa como alguns, antes pelo contrário, Ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E tem mais, Paulo diz assim: quem está de pé, ou seja, quem está salvo, quem está no caminho da verdade, cuide para que não caia. Ou seja, se você não tomar cuidado e providência, estar sempre ligados a Cristo, você pode cair, você pode perecer. Veja, amigos, eu estou aqui falando de vida e morte. Isso significa destino, e destino eterno. A Bíblia está falando que a salvação é um presente, é uma dádiva de Deus. Que a vida eterna é um presente que nós recebemos de Deus, e que a morte não é uma opção de Deus. A morte é uma consequência que nós temos por causa do pecado. A morte é uma consequência que vem até nós pelo pecado. Não é isso que a palavra de Deus diz? Então, todos estamos no pecado condenados à morte. No entanto, nós não precisamos morrer. A morte não vem de Deus, a morte vem pelo inimigo. Ele trouxe a morte quando o ser humano se afastou de Deus. Então, nós precisamos da vida. E como é que nós podemos fazer para viver? Aqui em 1 Coríntios capítulo 15, o verso 22, a Bíblia diz assim: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Você consegue entender? Então veja, em Adão, ou seja, na natureza pecaminosa, na natureza caída, todo ser humano está perdido. E em Jesus, que é a natureza divina, o ser humano está salvo. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Você consegue entender isso? Que se você permanecer na natureza pecaminosa, você está condenado, está predestinado a morrer. E se você estiver em Cristo Jesus, você está predestinado à salvação, ok?
O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Talvez você esteja pensando assim, por que esse tema é importante para mim? Qual é a importância de eu entender esse tema? Sabe por que é importante, queridos? Porque ele nos alerta sobre a necessidade de sairmos do comodismo. É isso mesmo, do comodismo que nós vivemos. Está nas minhas mãos e nas suas mãos, ou seja, está em nossas mãos. Deus deixou à nossa disposição o livre-arbítrio de escolhermos a salvação, o destino final da nossa vida, em Cristo ou não. Só entenda uma coisa, que em Jesus Cristo você está salvo. Em Jesus Cristo você tem vida e vida plena. Porque assim como a morte veio por um só homem, a vida também veio por um só homem. Veja aqui em Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, o verso 11. Portanto, diz a palavra de Deus, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, como a morte veio a todo ser humano por causa de Adão, em Cristo Jesus a vida vem para todo aquele que crê. Olha, queridos, é o plano de Deus que todos sejam salvos. São filhos amados de Deus, filhinhos e filhinhas que Deus ama. E o plano de Deus é que todo ser humano seja salvo. Em Jesus, todos estão predestinados à salvação. O Evangelho de João, no capítulo 1, verso 12, diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus, a saberem os que creem no seu nome. Percebe? Todos têm a oportunidade de salvação. Todo ser humano tem à sua disposição a oportunidade de ser salvo. Mas isso que ele não depende de Deus. Deus já tomou todas as providências, agora é uma decisão muito pessoal. A Bíblia está dizendo que o ser humano é livre para tomar a sua decisão, para decidir qual o caminho vai seguir, qual será o destino da sua vida. Mas é inegável o desejo de Deus que todos sejam salvos. A Bíblia diz assim em São João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você consegue entender isso? Olha, Deus amou tanto que Ele deu o seu Filho para que todo ser humano que crer em Jesus como seu Senhor e Salvador não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Você entende isso daqui? O Apocalipse capítulo 2, o verso 10 diz assim: ser fiel até a morte, ou seja, fica firme até a morte, e você vai receber a coroa da vida eterna. Em Apocalipse 3 e 5, a palavra de Deus diz assim: ao que vencer, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Então veja, queridos, a palavra de Deus nos diz que eu e você somos livres para tomar a nossa decisão. Que quando Deus planejou a salvação para o ser humano, Ele planejou que todo ser humano seria salvo. Deus não escolheu um grupo para ser salvo e um grupo para se perder. E Deus tomou todas as providências, Ele enviou Jesus Cristo. Agora, depende da decisão que você toma. Se você tomar a decisão ao lado de Jesus, você vai obter salvação. Se você não tomar a decisão ao lado de Jesus, não vai mudar nada na sua vida. Vai continuar no pecado, e o pecado é a morte. A sua vida só passa a mudar quando você toma uma decisão ao lado de Jesus. Não é Deus quem vai decidir se você vai se salvar ou não. Deus tomou todas as providências para que você pudesse obter salvação. Todas. Então, você só vai perder a sua salvação se você não tomar a decisão ao lado de Jesus. Olha o que a Bíblia diz: se você está em Adão, ou seja, na carne pecaminosa, na natureza pecaminosa que nós temos, então você está predestinado para a morte. Você entende? O salário do pecado é a morte. Predestinado para a morte em Adão. Você não precisa fazer nada para a sua vida não mudar. Se você continuar assim, vai morrer eternamente. Mas em Cristo nós somos predestinados para a vida. Então, se você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você passa da morte para a vida. É isso que a palavra de Deus diz, que quando aceitamos a Jesus, nós passamos da morte para a vida. Está em São João capítulo 5. Você passa da morte para a vida quando aceita Jesus. Então, Jesus é que produz vida para mim e para você. E em Adão nós somos mortos. Nós já nascemos com essa natureza pecaminosa, nós já nascemos com o pecado. Então, Deus escolheu todos os seus filhinhos e filhinhas para que fossem salvas. E para que eles pudessem ter o direito à salvação,
e ter a liberdade de escolha, Deus enviou Jesus. E quando Cristo vem e morre na cruz do Calvário, o que Cristo faz é isso, é dar a oportunidade para mim e para você de escolher um outro caminho, de sair do caminho da morte e entrar para o caminho da vida. Consegue entender, queridos, que Deus quer que você seja salvo e que a opção de salvação está nas suas mãos? Ele te deu a liberdade de fazê-lo. Ele quer que você seja salvo, que você seja salva. Você é o filhinho, a filhinha amados de Deus. Ele te ama demais. E Ele sabe sim, lá no final, quem vai se perder e quem vai se salvar. Imagine esse conhecimento de Deus, o tipo de angústia que não causa no seu coração por saber que pessoas, bilhões de pessoas vão perder a sua vida porque rejeitam a palavra, não aceitam a salvação, não querem viver uma experiência como Ele. É como um pai saber que o filho vai morrer daqui 1 ano, daqui 1 ano e meio, daqui 3 meses. Imagina a angústia, sem você saber que não pode fazer nada, que não há recurso, porque é uma decisão, uma escolha do filho que conduz para a morte. E Deus respeita a liberdade de escolha. Então o apelo que eu faço para você neste momento é: escolha Jesus, saia do caminho da morte. E escolher Jesus é escolher a vida. E você vai encontrar a vida e tudo aquilo que vai lhe proporcionar alegria e felicidade através do estudo da palavra de Deus. Aceite a Jesus como o seu Senhor, aceite a Jesus como o Salvador, e então você estará predestinado para a salvação e para a vida eterna. Tudo que você precisa fazer é exercer o direito de liberdade que Deus colocou em você. Liberdade de escolher a salvação. O apelo de Deus para o seu coração neste momento é: entregue sua vida a Jesus, entregue o seu coração para Jesus, escolha a vida, entra no caminho dos predestinados para a vida, e o caminho dos predestinados para a vida é o caminho de Jesus Cristo. Se Jesus estiver na sua vida, se Ele entrar na sua vida, ser o Senhor e o Salvador, então você terá salvação. Aí nada nesse mundo pode tirar você do caminho do Senhor, exceto você mesmo, se você não cuidar. Como Paulo disse, você está de pé, encontrou Jesus, está salvo, então cuide, porque o inimigo vai armar um monte de armadilha para você. Cuide para que você não caia. E então, tomou a sua decisão? Vai abrir seu coração para Jesus? Vai deixar Ele ser o Senhor da sua vida? Vai permitir que Ele te salve? Que aquilo que Ele veio fazer aqui neste mundo, como ser humano, e morreu por mim e por você, alcance você, transforme a sua vida, traga paz ao seu viver? Então, a decisão é sua. E se você tomou a decisão ao lado de Jesus, eu quero orar por você nesse momento, para que você tenha a alegria de servi-lo como um filho e uma filha amada do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, pela revelação escrita, e porque podemos entender a Tua palavra. Enche-nos, ó Deus, com o Teu Espírito Santo, nos ajude a tomar a decisão acertada ao lado de Jesus, nos ajude para que possamos andar diante do Senhor. Por favor, abençoe o teu filhinho, a tua filhinha querida que acaba de estudar a tua palavra, de entender que em Jesus nós somos salvos e que na natureza pecaminosa que temos nós estamos perdidos. Então dá poder, batiza-os com o teu Espírito Santo, faça com que estas pessoas, ó Pai querido, abram o coração para Jesus e Jesus entre nas suas vidas e eles se tornem herdeiros da vida eterna. Obrigado, Paizinho querido, por ouvir a minha oração, por atender a minha oração e por respondê-la, porque eu oro confiado no sangue e nos méritos do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, que a graça e a paz de Jesus esteja no seu coração e que você tenha a alegria e a certeza de ser um servo e uma serva do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, um forte abraço.